A questão dos prazos. O atual código trata os prazos em dias corridos. E há uma demanda da nossa OAB de que os prazos sejam contados em dias úteis, por conta das famosas citações e intimações que os advogados recebem na quinta-feira. E o advogado cumpre prazo. Aí o prazo começa a correr na sexta, o advogado perde o sábado e o domingo, se esmera, entrega, né, a peça processual e aí vai para os prazos impróprios. Prateleira do serventuário, o juiz que não pode, não teve tempo de julgar, mas o advogado cumpriu a parte dele. Então a OAB fala, olha, põe lá prazos em dias úteis. Recebeu na quinta, começa a correr na sexta, suspende, não conta o sábado e o domingo. Vou ter o direito de ficar com minha família. Começa a contar de novo na segunda. Aí começaram a falar, olha, Sérgio, tem aí o lance dos feriados municipais, isso vai dar um rolo danado. Aí a professora Tereza Alvim disse assim, olha, o problema do Brasil não é de dias, é de anos. Então deixa aí que um dia a mais de feriado, um dia a menos, não vai alterar esse dispositivo, né? Então ficaram 15 dias úteis para os prazos da advocacia privada e 30 dias úteis para a advocacia pública. E os embargos de declaração ficam com 5 dias. Os recursos. No atual CPC é uma série de recursos e cabe recurso de cada decisão, né? O novo CPC vai diminuir esses recursos. Hoje, quando a gente entra com a petição inicial, aí você pode questionar a suspeição do juiz, a competência, o valor da causa, né, a capacidade do outro em postular. Cada coisinha dessa tem vários recursos e vários agravos, vai até o Supremo, volta para poder começar. E aí levam anos os processos. Então o novo CPC ele vai trazer uma concentração da contestação. Todos esses incidentes serão alegados no novo CPC no único momento, sem perda da preclusão. Vai acabar com os embargos infringentes. O projeto que está no Senado acaba com os embargos infringentes e com os agravos retidos nos autos. No atual CPC não existem mecanismos eficazes no combate aos recursos protelatórios. O novo CPC vai trazer pesadas multas, né, por litigância de má-fé ou procrastinação, a possibilidade da parte ser multada de 2% a 10% do valor da causa, né, vai prever a indenização à parte contrária por prejuízos eventualmente obtidos por conta da procrastinação, vai agravar a sucumbência recursal, né? Os embargos de declaração não serão permitidos, os embargos dos embargos dos embargos, vai ser possível um único embargo de declaração, que para os que são estudantes é aquele dispositivo que o advogado usa quando acha que a sentença do juiz não foi clara. Então ele faz os embargos de declaração para que o juiz torne clara a sua sentença. Esse é um embargo muitas vezes protelatório. É óbvio que tem juízes que mesmo digitando escreve como se tivesse um médico fazendo uma receita e você não entende, mas é um embargo que, se o juiz entender que está sendo interposto apenas como meio de procrastinar, ele poderá aplicar uma multa de até 5% do valor da causa e o recurso seguinte só poderá ser interposto mediante a comprovação do depósito dessa multa. Então a ideia é desestimular essa cultura de quem tem o mau direito ficar recorrendo, adiando um sofrimento, né, do seu cliente. O atual CPC só permite o amicus curiae, chamado amigo da corte, no Supremo Tribunal Federal. Para vocês que são estudantes, vamos dar aqui dois exemplos. A lei de imprensa, que houve um questionamento do deputado Miro Teixeira, se ela estaria em vigor ou não, dado o tempo que foi feito e o período de exceção em que ela foi feita.
E o outro foi o Ficha Limpa, esse projeto do Ficha Limpa, que eu acho que deve ser estendido a tudo, tribunal, cargo de confiança, tudo, né? Cargo eletivo. E a OAB, a nossa OAB, ingressou no Supremo como amicus curiae, como amigo da Corte, obviamente, porque a OAB tinha uma contribuição a dar naquele processo, fazendo um esclarecimento. Qual que é a ideia do novo CPC? É de que este amicus curiae, esse amigo da Corte, seja admitido nas demais instâncias do Poder Judiciário, como uma forma de uma intervenção de um terceiro, que não faz parte do processo, mas pode, de alguma forma, colaborar para a elucidação do caso ou para a celeridade do processo. Os honorários de nós advogados, que vocês sonham quando se formarem. O atual CPC ele não estabelece um valor para as causas contra a fazenda pública, permite a compensação quando as duas partes são parcialmente vencedoras. O novo CPC propõe estabelecer um percentual, né, sobre o valor dessas causas. Já houve uma grita aí, olha, está muito alto, tem causas milionárias, tem advogado aí que vai ganhar honorários milionários. Eu disse, pô, mas vocês estão falando para mim que sou advogado isso? E qual a culpa que esses advogados têm? Né? Por eles já teriam recebido esses honorários. Por que essas causas se transformaram em milionárias? Por desídia? Por incompetência? Por procrastinação? Por esses recursos heróicos e procrastinatórios? Pelo advogado ele já teria recebido, já teria resolvido o problema do cliente dele. Então, o que nós queremos é que esse estoque de processos milionários fique no passado, né? Que a partir do novo CPC e de outras providências que vou falar, que não mais você tenha processos com 20, 25 anos. Agora, com relação a esse estoque, nós não podemos punir os advogados, porque eles são os menos culpados por esse estoque ter demorado tanto e ter chegado a esse volume. O novo CPC proibirá qualquer tipo de compensação. O advogado recebe, a parte recebe, se deve, ela pegue a parte dela e pague, não vai haver compensação, e conferirá caráter alimentício aos nossos honorários. A burocracia. O atual CPC tem muita burocracia, muitas formalidades, procedimentos cartorários de intimação e juntadas de documentos, e o novo CPC vai simplificar o processo, a linguagem, vai admitir a videoconferência, que já é uma conquista aí do direito penal. O direito penal está conquistando essa possibilidade da videoconferência. Nós vamos trazer para o processo civil os defensores públicos. Eu estive agora no final de semana em Natal, num Congresso Nacional de Defensores Públicos, eles ficaram muito felizes, porque eles trabalham com pessoas pobres, hipossuficientes, que não têm dinheiro para pegar um ônibus para testemunhar, e de repente eles vão poder ouvir o testemunho de uma pessoa em outro município, no município vizinho. Nós vamos ter menos testemunhas, um total de 5. Nós, advogados, vamos levar as nossas testemunhas. Se elas são importantes para a gente, nós pegamos e levamos. Não vamos depender, né, delas serem citadas, né? E vai ser possível fazer a citação por carta ou e-mail, né? Tanto que os advogados vão colocar na contestação e na petição inicial também os seus e-mails. Os tribunais, nós vamos ter nesse CPC 2 pilares. Um deles é a motivação das decisões dos juízes. Vocês vão ver não, porque quando vocês se formarem, esse CPC já vai estar, com fé em Deus, em vigor. E vocês não vão passar pelo que a gente já passou. Nós nos esforçamos, apresentamos assim a melhor petição. Quem já não viveu isso aqui? E o juiz diz assim, complete-se a inicial, né? E você que se esmerou, que fez a melhor petição possível, você não sabe o que significa isso. Complete-se a inicial. Aí você vai no cartório como quem não quer nada e tenta lá falar com o chefe de cartório. Como é que é seu chefe? O que é que ele entende por uma complexo inicial? Quando ele fala, é o que é isso? Tentar descobrir, decodificar. Você chega no escritório, pede para o colega, lê aqui, vê se eu errei alguma coisa. Então, se o juiz disser logo o que é que ele quer, o que é que ele entende que está incomplexo,
talvez você não leve nem 24 horas para completar. Ah, é isso, doutor, eu vou ali embaixo no meu carro, pego completo, pego aqui o pendrive, reimprimo. Pô, então você tem que motivar. Esse é um dos pilares do novo CPC. É a motivação, clara, de todas as decisões, não é a sentença, de todas as decisões. Toda vez que o juiz falar no processo, ele vai ter que ser claro, né? O outro pilar desse novo CPC é a eficácia normativa da jurisprudência, né? Os tribunais vão ter que velar pela uniformização da sua jurisprudência. E aí o texto, ele traz um caráter pedagógico, porque nós não temos ainda maturação com relação a isso. O Instituto da Súmula Vinculante é um instituto novo no Brasil. Muitas vezes os ministros do Supremo, eles baixam uma súmula, no dia seguinte, eles já querem até mudar. Então, o novo CPC, ele vai trazer essa eficácia normativa da jurisprudência. Os assuntos que forem pacificados, né, nos tribunais superiores, eles terão que ser seguidos nas instâncias inferiores. E, obviamente, para isso, tem que prever a chamada modulação da jurisprudência, né? Nós não podemos ter uma jurisprudência estanque, parada no tempo, até por conta da evolução da sociedade, né? Aquilo que não era permitido ontem, haverá de ser hoje ou amanhã. O novo CPC, ele vai influenciar, vai direcionar, vai estimular, melhor dizendo, a conciliação e a mediação, fortemente. No artigo 144, ele vai falar que cada tribunal poderá criar o seu próprio núcleo de conciliação e de mediação. Cada tribunal deverá manter atualizado um cadastro de conciliadores e mediadores, com cursos específicos e cursos reconhecidos. Vocês podem se preparar aqui para fazer esses cursos, daqueles que serão cadastrados no tribunal como mediadores e conciliadores. Se inscritos na OAB, eles não vão poder atuar na competência do tribunal, nem integrar escritório que faça parte da advocacia dessa área. E aí aqueles que não passam no exame da OAB vão ter um grande filão de mercado, porque terão estudado direito e, eventualmente, não tendo a carteira para advogar, eles poderão fazer esses cursos de mediadores e de conciliadores. Enfim, o conciliador, ele vai poder sugerir, sem constranger nem intimidar as partes, né? Mas ele vai ser um indutor da conciliação. E os mediadores vão fazer os esclarecimentos às partes das questões e impasses em torno do projeto. O novo CPC fala lá no artigo 163 sobre o processo eletrônico. Deve falar mais. Vou ver de que forma nós vamos induzir esse processo eletrônico, porque o projeto do Senado ainda fala em radiograma, telegrama. É preciso que a gente limpe esses termos e nós possamos induzir a travessia para o processo eletrônico. Hoje, todos os tribunais superiores e a Justiça Federal já trabalham com processo eletrônico. Hoje, o sujeito que chega a ministro do STJ, ele recebe um aparelho como esse aqui. Querendo ou não, ele vai receber um iPhone, porque ele concede um habeas corpus aqui de uma mesa, ouvindo uma palestra dessa, ele pode conceder um habeas corpus de qualquer lugar. Há uma assinatura digital para resolver os processos. Então, é preciso que quem não se adaptou, se adapte, porque é uma marcha inexorável. Daqui a pouco tempo, o processo será todo ele eletrônico. A nossa carteira da OAB já vem com chip. Então, não adianta ficar falando, mas a realidade do Brasil não é assim. Fica para as disposições transitórias, porque não tem como você não fazer essa travessia. Você será superado, inclusive no mercado de trabalho, né?